Não há limites para ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo para me achar e me levar de volta para casa. Que declaração de amor mais linda. Uma declaração ao nosso Deus, ao nosso Jesus, aquele que, com o seu plano de redenção, nos salvou. E nós estamos aqui celebrando o amor de Jesus. Todos os cultos, todos os movimentos e os atos desse momento, eles nos levam a essa perspectiva de celebração, de adoração, de reconhecimento por quem Deus é, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz por nós e aquilo que Ele sempre fará, porque o nosso Deus é eterno, é suficiente em todas as coisas. E é a respeito dessas reflexões e dessa postura que nós podemos destacar que todos os atos de Jesus foram atos de amor. Todos os atos de Deus conosco são atos de amor, são atos de cuidado. Até mesmo quando sofremos algum tipo de disciplina ou passamos por alguma crise, faz parte do cuidado de Deus para nós. Nós estamos vivendo um tempo bem conturbado, bem diferente. Graças a Deus está melhorando, está avançando e certamente que vai avançar um pouco mais e dentro em breve, já como comentamos aqui, não precisaremos mais talvez usar máscaras, todos vacinados, já o risco com a probabilidade quase negativa, e nós ansiamos por dias assim, mas nós passamos também por momentos de crise, passamos por momentos difíceis, mas em nenhum momento Deus nos abandona, Deus está conosco em todo o tempo. E a respeito dessa reflexão e desse ato de amor, ato de cuidado de Deus, que eu gostaria de, nessa noite, com base no livro de Ruth, que está no Velho Testamento, por favor, já abra aí na sua Bíblia. Nós vamos falar a respeito de algumas reflexões e algumas lições que nós podemos absorver e extrair deste livro. Nós não temos tempo suficiente para ver e administrar todo o seu conteúdo. O livro, apesar de ter 4 capítulos, a leitura precisa ser uma leitura cuidadosa. Você pode fazer isso durante a semana e eu encorajo você a fazer isso durante a semana. Mas agora, para esse tempo, nós vamos ler os primeiros versículos. Então, o primeiro capítulo de Ruth. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 22. Vou dar um tempo para você que ainda não encontrou. Você também que está na sua casa, por favor, acompanhe a leitura na sua Bíblia. O texto diz assim: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu. E Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e sem o marido. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá,
Mas no caminho, Noemi disse às noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo. Porém elas choraram e choraram alto e disseram: não, nós não voltaremos. Nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar novamente, para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim, e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres perguntavam: esta é a Noemi? Porém ela respondia: não me chamem de Noemi, a feliz. Chamem de Mara, a amargurada. Porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz? Se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita, e elas chegaram a Belém, quando a colheita de cevada estava começando. Vamos orar? Pai querido, nós estamos mediante a inspiração do Senhor, o texto é do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito que nos trouxe aqui foi o Espírito do Senhor, o Espírito poderoso de Deus. E nós inclinamos o nosso coração, as nossas mentes, todas as nossas capacidades, Pai querido, estão em Tuas mãos agora, para que o Senhor ministre em nossos corações. Que a Sua palavra, Pai querido, que é penetrante, que ela encontre um lugar, Pai, em nossa vida. E que a partir da leitura que fizemos, do texto de Ruth, Senhor Deus, dessa história tão linda que o livro apresenta, que possamos ter reflexões e extrair lições poderosas que transformem a nossa vida pela graça do Senhor. Então fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de continuar encorajando você para continuar a leitura. Então amanhã, você voltando do trabalho ou antes de ir trabalhar, pegue novamente a sua Bíblia, leia o capítulo 1, dê sequência nos capítulos, na terça-feira, leia o capítulo 2, na quarta, capítulo 3, na quinta, leia o quarto capítulo, na sexta, pega de novo, lê os 4 capítulos de novo. Vamos fazer um movimento de leitura compartilhada. Se você fizer a leitura durante a semana, tira uma foto lá, marca a igreja, posta lá no Facebook, no Instagram, o que você está lendo. Se você, por acaso, me marcar, se der tempo, eu vou repostar a sua marcação. Vamos fazer um movimento virtual de compartilhar aquilo que nós estamos lendo, de compartilhar aquilo que nós estamos estudando.
Mas para essa noite eu gostaria de extrair algumas lições do livro de Ruth. Nós lemos apenas uma porção desse livro que é tão bonito. E antes disso, antes de extrair algumas lições, eu considero importante compartilhar com vocês um panorama geral, tendo em vista que nós fizemos essa pequena leitura apenas. Um dos pontos desse panorama geral é que o livro de Ruth é conhecido e é considerado uma das mais belas histórias da Bíblia. Essa afirmação ela é quase unânime entre os comentaristas bíblicos, entre os teólogos, entre aqueles que estudam diversas categorias, que conheceram essa história, que conhecem essa história, porque essa história é tão expressiva, é tão importante e é tão linda. E ela traz algumas manifestações desses estudiosos, e um deles declara que nenhum poeta do mundo escreveu um conto mais belo que este. Por que este conto é belo? Por que existe beleza nesse livro? Por que existe beleza nessa história? Eu acredito que nós podemos visualizar nesse panorama geral da história e do livro de Ruth, que o livro de Ruth é uma história sobre gente comum, pessoas como eu, como você, que enfrentam acontecimentos comuns. Aqui nesse livro nós vemos a figura de Noemi, que passou por severas dificuldades, fome, perdeu entes queridos, mas ela encontrou paz e segurança em um tempo. Nós encontramos também a figura de Ruth. Ruth, uma moça estrangeira de Moabe, que se apegou à sua sogra Noemi, que não deixou a sua sogra, não deixou o Deus que ela conheceu através da sua sogra. E ela é bênção onde ela anda. Nós encontramos também a figura de Boaz, o parente próximo de Noemi, que foi bondoso, que foi generoso com Ruth e com Noemi, e com a sua lealdade, o seu compromisso, entende da parte de Deus o propósito, e se casa com Ruth e Noemi durante a história, com Ruth, e ele entende que esse é o propósito de Deus, ele entrou no propósito de Deus na história. Tanto Boaz como Noemi, como Ruth, eles entendem o propósito de Deus, entendem a missão de Deus para aquele tempo. E a história ela é tão significativa que o grande rei Davi e o próprio Senhor Jesus Cristo encontram-se como descendentes de Ruth. Então nós podemos verificar alguns destaques, porque também o livro fala sobre reconciliação de nações estrangeiras. Através da leitura você pode ver claramente a personificação dos israelitas e os gentios, representados pelos moabitas. E essa reconciliação, ela acontece, essa reconciliação, ela acontece com amor, através da atitude da fé de Ruth. E não foi exigido mais nada dela para que ela encontrasse abrigo nas asas de um Deus Todo-Poderoso. O livro de Ruth é também uma história de um drama familiar. É como uma série, um roteiro de um filme talvez. Segue com diversos problemas, crise financeira, problemas de imigração, problemas de doença, problemas de morte, problemas de viuvez, problemas de pobreza, problema de amargura contra Deus, problema disso, problema daquilo. Parece até a lei de Murphy. Já ouviu a lei de Murphy? Diz que nada está tão ruim que não possa piorar. É mais ou menos disso que a história também, ela segue, ela é apresentada. A história desse livro ela não permanece assim. A história ela ganha uma nova perspectiva, e é por isso que talvez é impactante para nós e para muitos, porque através da história de Ruth nós vemos a graça de Deus. Nós vemos o poder de Deus operando e mudando completamente o rumo dessa história
e da história daqueles que vieram na sequência. Através desse enredo, nós vemos um novo formato se estabelecendo, nós podemos ver outras realidades diferentes de problemas, vemos realidades da força de uma amizade entre uma nora e a sua sogra, nós vemos uma realidade da beleza, da providência de Deus, nós vemos uma realidade também da recompensa, da virtude da fé daquela mulher que é Ruth. O livro de Ruth, ele é farto de emoções profundas, revelações de amor e, como eu já disse, providência divina. Isso faz com que o livro seja visto com esse contraste também em relação ao livro que antecede, que é o livro de Juízes. O livro de Juízes, o seu teor é guerra. Ele trata sobre guerra, sobre batalha, sobre profundos pecados. Trata também a respeito do julgamento de Deus com a nação de Israel. E esse contraste é muito bem estabelecido, porque desse ambiente de guerra, desse ambiente de julgamento, desse ambiente de profundos pecados, fica evidente que Deus também, como figura central da história de Ruth, Ele atende com amor, Ele atende com providência e atende com esperança. E esses sentimentos, essas emoções que a leitura do livro de Ruth causam, são importantes para a nossa vida. Elas nos fazem refletir em diversos fatores. Então, já que observamos esse panorama geral e falamos a respeito disso, é possível a gente extrair algumas lições dessa história nessa noite. E nessa noite, a primeira lição é sobre a providência divina mediante as crises. Logo no começo da história, você percebe um cenário de intensa dificuldade. Como já disse, a respeito da história de Juízes, que antecede a de Ruth, foi marcada por terríveis crises. E o primeiro versículo descreve um homem de Judá que, na tentativa de fugir das crises, das quais a principal delas, naquele tempo, naquele momento, era a fome, ele sai da sua terra em direção a Moabe. Moabe era povoado por descendentes de Ló. E os moabitas, eles adoravam outros ídolos ao invés do Deus vivo. Certamente que a viagem não teve muito sucesso, ela não alcançou um objetivo principal, porque eles saíram de um lugar para escapar de uma crise e encontraram a morte. Eles saíram de uma região a fim de encontrarem sossego e encontraram um cenário totalmente caótico. Quando nós observamos essa mudança de cenários, 3 homens da família morrem em Moabe, como o texto descreve. Elimeleque e seus 2 filhos estão ali já mortos. Então veja o cenário trágico dessa mudança, essa mudança de região, a mudança do eixo familiar, que agora tanto o pai quanto os filhos já não estão mais ali, porque morreram em uma terra estranha, deixando ali Noemi, viúva, muito mais desamparada do que se ela tivesse talvez permanecido na companhia daqueles que conheciam na sua terra. Mas não é nosso objetivo nessa noite julgar a atitude de Elimeleque, até mesmo porque muitas vezes nós repetimos a mesma postura. Quantas vezes nós tentamos fugir das crises que nós passamos? Tentamos de alguma forma transformar situações desfavoráveis com a nossa própria força, entendendo que nós somos capazes de fazer alguma coisa suficiente para fugir dessa crise. E isso é interessante porque o pastor Davi falou também hoje pela manhã a respeito disso. E muitas vezes nós estamos diante desse cenário, tentando mudar alguma coisa, e parece que cada vez que o tempo passa, nós estamos perdendo a capacidade de enfrentar os nossos problemas. É tanta crise, é tanta situação difícil que parece muito mais fácil fugir delas. Se nós pensarmos um pouco, muitos já perderam a capacidade de
administrar suas crises nos casamentos, na sua relação de lealdade com seu esposo, com sua esposa. Preferem fugir, optando pelo divórcio. Muitos de nós já abandonamos o cuidado que nós temos com os nossos filhos. Preferem deixar a responsabilidade e o cuidado com a TV, com o smartphone, com tantas outras coisas. Perdemos a capacidade de administrar um tempo de qualidade com a nossa família. E nós, a cada dia que passa, vivemos essa crise familiar, muitas vezes relacionada por esse entendimento que nós estamos fugindo daquilo que nós precisamos enfrentar. Muitos abandonam a fé. Aqueles que, por algum dia, algum movimento estranho, alguém que olhou diferente na igreja, talvez um conflito relacional, abandonaram a fé, se esqueceram de Deus. E muitas vezes reagimos com essas situações, convivemos com essas situações. Vivemos como fugitivos, vivemos como pessoas que estão desencorajadas a enfrentar as crises. Uma lição que nós podemos tomar para nós é que a providência de Deus, ela cobre todos os nossos erros. Essa é uma das lições. A providência divina inibe qualquer dificuldade, por maior que ela seja. Veja na história de Noemi, que foi marcada por profundas dores. Noemi perdeu tudo, perdeu sua terra, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, perdeu seus sonhos. Ela já estava velha, viúva, pobre, sem perspectiva alguma de vida, estava em terra estrangeira. Ela não tem filhos, não tem descendentes mais. Ela estava acompanhada apenas das suas noras, que também estavam viúvas. A situação era tão aguda que Noemi, como nós lemos no texto, ela chega a ponto de mudar o seu nome. Ela não quer mais ser chamada de Noemi, que significa uma mulher feliz. E ela começa a incentivar as pessoas a chamarem ela de Mara, porque havia muita amargura no seu coração. Em alguns momentos ela culpava a Deus, porque Ele era responsável por tanta amargura, causada por tanta crise que ela vivia. Mas, chegando a esse ponto e olhando, nós podemos perceber que se não é a providência de Deus na vida dessa mulher, se não é a providência de Deus na nossa vida, o que seria de nós? O que seria de nós sem encontrar os propósitos da providência de Deus que chega em momentos como esse, em momentos de crise intensa, em momentos nos quais nós estamos totalmente absorvidos por dificuldade que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso está em Romanos 8, 28. E nós podemos contemplar assim a manifestação da soberania, da graça de Deus no livro de Ruth. A providência de Deus em tempos de crise. Deus te sustentou nesse tempo, amém? Deus nos sustentou nesse tempo de crise e tem nos sustentado. Deus tem sustentado essa igreja. Logicamente que nós passamos por momentos difíceis. Compartilhamos aqui com algumas famílias situações de total tragédia, situações de dores, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui nós estamos com vigor, felizes e suficientes, porque Ele tem feito grandes coisas. E é nesse tempo de crise que Ele nos convida a desfrutar da sua soberania, da sua providência. E Deus inspira esses autores a escreverem um dos capítulos mais lindos da história, a partir da dor de uma profunda mulher. Essa dor profunda de Noemi, na sequência você vai ver na leitura que você fará durante a semana, que o eterno, Deus eterno, Ele transforma, Ele arranca aquela pobre viúva do poço da solidão, da pobreza e restaura a sua alegria. O que nós falaremos daqui a pouco no último ponto, a respeito dessa restauração através da graça de Deus. Mas isso é importante ser observado. Essa é uma das lições que nós podemos extrair do livro de Ruth. O que seria de nós sem a providência divina?
nós também podemos extrair uma outra lição, que é a segunda lição, a respeito da obediência, da fé e do compromisso de lealdade. Esses três elementos, eles revelam um amor verdadeiro. A nossa vida, as nossas atitudes, os nossos movimentos, elas revelam a grandeza do Deus que nós seguimos. Quando nós respondemos com obediência, com fé, Deus é revelado através das nossas ações. O texto de Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe sim uma recompensa para aqueles que buscam a Deus com atitudes de obediência, de fé e de compromisso, de lealdade. Veja o exemplo de Ruth agora. Ruth, nora de Noemi, a partir da sua atitude, da sua obediência, a partir da sua lealdade, Deus muda a trajetória dessas duas mulheres. E como conta o texto que nós lemos, logo que essas mulheres se perceberam viúvas, Noemi diz às noras que retornem para as casas, né? Voltem para a sua família, sirvam, voltem a servir o Deus de vocês. Uma delas retorna, como o texto nos apresenta, mas Ruth permanece firme. E aí surge uma declaração muito preciosa, que é o versículo 16. Acompanhei na sua Bíblia, versículo 16. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também vou morar. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Que declaração linda. Eu lembro quando nós estávamos namorando, eu reclamava porque eu escrevia algumas cartas para a Bruna e não tinha resposta. A Bruna não mandava nenhuma carta. E eu todo romântico, olha o expondo da Bruna, né? Eu todo romântico mandando carta para ela, carta, e não tinha resposta. Uma vez eu parei de mandar carta, não mandava mais. E um dia ela me cobrou, ela falou assim: nossa, você mandava carta antes. Eu falei: não tenho resposta, não mando mais, né? Daí ela me mandou uma carta, e na carta estava escrito, me quebrou, né? Na carta estava escrito isso. Usou a mesma descrição: onde você for, eu irei, onde você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o meu Deus será o meu Deus. Oh, glória! Estamos casados, para a glória de Deus. Ruth, ela aceita de todo o coração o povo de Deus. Ela aceita o Deus do povo de Israel. E foi assim que Deus honra a atitude de lealdade de Ruth e faz dela, mais à frente, uma ancestral do próprio Salvador do mundo. Ruth tinha motivos para deixar a sua sogra. Ela talvez tinha motivos até suficientes para fazer algo diferente, mas ela fez totalmente o oposto. Ruth decidiu estabelecer uma aliança de amor diante de uma circunstância adversa. Elas passaram, tanto Ruth como Noemi passaram a semear uma na vida da outra. Elas cultivaram um relacionamento de compromisso, de lealdade, de cuidado uma com a outra. E é assim que a Bíblia nos diz também a respeito dessa perspectiva de relacionamentos. Em Provérbios 17, versículo 17, diz que em todo tempo ama o amigo, mas é na adversidade que nasce o irmão. A sociedade que nós vivemos, ela precisa de homens e mulheres leais. Ela carece disso. Pessoas íntegras, pessoas confiáveis, pessoas que mostram e demonstram interesse de compartilhar a vida com o próximo com intensidade. A igreja de Cristo também deve ser construída de pessoas que semeiam um na vida do outro. Pessoas cheias de bondade, de bom trato, amáveis, pessoas que sabem falar, mesmo quando precisam chamar a atenção, mesmo quando precisam advertir alguém a respeito de alguma situação de pecado, mas tem jeito para fazer isso, porque o coração dessa pessoa é cheio de amor, cheio de bondade.
Isso faz parte da lealdade ao Senhor e também aqueles que estão próximos a nós. Pessoas de compromisso, que assumem responsabilidades, que cumprem com alegria. E aqui eu também aproveito para reconhecer e agradecer a Deus a atuação dos irmãos que servem nesta igreja. Pessoas que são leais a Deus, são leais aos seus líderes e são leais a essa igreja, a igreja de Cristo. Nós temos pessoas trabalhando no multimídia, os irmãos que estão aqui ensaiando hoje, para que os irmãos pudessem estar aqui tocando. O ensaio começa às 5h20, de manhã o ensaio começa às 8h20, é 8h20, né? Começamos com oração. Então os irmãos estão aqui servindo com alegria. Isso também é reflexo de lealdade, reflexo desse compromisso que nós temos com Deus e que nós temos com os propósitos de Deus. Também nós temos o nosso irmão Edgar. Levanta a mão, Edgar. Edgar corre a semana inteira, para cima e para baixo aqui. Tem vazamento não sei aonde, está ali o Edgar. Tem fio para arrumar, está ali o Edgar. A Ivone também. E assim, eu estou citando porque eu olhei para ele agora, mas tem muita gente que trabalha, que se envolve. Pessoas leais ao reino de Deus, não largam a corda. E graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, por aqueles que discipulam, por aqueles que, pelos supervisores, pelos líderes. Por você que muitas vezes atende alguém e dá uma palavra de ânimo. Você está sendo leal a Deus e está estabelecendo um compromisso de obediência e um compromisso de lealdade com aqueles que estão próximos a você. A respeito disso, eu lembro de um amigo meu, quando eu era adolescente, nós fazíamos congressos na igreja, lá em Foz, onde eu era membro. E tinha... Para conseguir dinheiro, a gente precisava vender pizza, né? Então, a gente pegava lá vários papeizinhos, como se fossem comprovantes, assim, da venda. Passávamos nas casas e vendíamos as pizzas e em outro dia a gente entregava. E eu lembro que nós pegamos um bolo de papel, eu e meu amigo, e acho que tinha mais ou menos uns 30 papeizinhos de pizza. E a gente passou nas casas vendendo onde a gente morava. E a gente vendeu tudo, vendeu todos os papéis, todas as pizzas foram vendidas. Naquela época não tinha Pix, né? Não tinha essa possibilidade de transferência, as pessoas confiavam e pagavam do dinheiro. E eu lembro que a gente estava com um bolo de dinheiro, assim, né? Do tanto de pizza que a gente tinha vendido. Coloquei o dinheiro no bolso, vendemos todas as pizzas, paramos para descansar na rua debaixo da minha casa. E eu, enquanto estava sentado, meu amigo estava sentado do outro lado no meio-fio, passou uma bicicleta. Sabe quando você percebe assim, olha, vai acontecer alguma coisa estranha agora. E passou aquela bicicleta e eu tive o sentimento de que seria assaltado. E o menino veio em minha direção e pediu para que eu desse tudo que tinha, né, no bolso. E eu, olhando para aquela situação, falei assim, eu vou ter que dar, né? Agora eu fui pegar o dinheiro, e eu vi que ele estava com uma pedra na mão. Só que sabe quando dá aquele intervalo de pensamento, assim, do tipo, se eu bater naquela pedra, eu tenho chance ainda de não perder o dinheiro. E foi isso que eu fiz, eu bati na pedra, a pedra caiu, e ele assustado, o rapaz assustado da bicicleta, falou assim, não, eu estou brincando. Eu já achei estranho, né? Até agora, pouco você estava me assaltando, você ia pegar o meu dinheiro, você não estava brincando. Mas daí a pedra caiu, e daí ele ficou assustado e saiu, pegou a bicicleta e saiu fora. Quando eu olhei para o meu amigo estava longe, já tinha corrido. E a primeira coisa que eu fiz, quando cheguei perto dele, eu falei assim, cara, você nunca mais faça isso. Nunca mais me deixa sozinho, você é meu amigo. Se a gente fosse assaltado, a gente ia ter que ser assaltado junto. E essa é a relação que nós temos. Eu estou usando essa ilustração, porque qualquer adversidade que vier, nós passaremos juntos, amém? Qualquer dificuldade que aparecer, nós somos leais ao nosso Deus, e somos leais uns aos outros, e nós vamos avançar juntos. E nós construímos a nossa caminhada de fé assim.
em obediência ao nosso Senhor, em fé e em lealdade com os nossos compromissos a Deus e aos nossos irmãos. Por isso, se você está à procura de uma igreja, você que nos acompanha, talvez você que nos visita, eu quero declarar a você que essa é uma comunidade onde as pessoas se importam umas com as outras. Esse lugar é onde nós desenvolvemos a nossa lealdade a Deus, primeiramente, mas nós também desenvolvemos o nosso cuidado mútuo. E se você quer ser cuidado, este é o seu lugar. Amém? E se a gente pudesse abraçar, a gente te encheria de abraço agora. Só que a gente não pode. Terceiro ponto. Terceiro e última lição para hoje. Eu trouxe 3 lições, mas o livro de Ruth é muito intenso. Tem muita coisa boa. Por isso que encorajo mais uma vez você a ler durante a semana. Mas a terceira lição para hoje é que na sequência da história nós vemos a graça de Deus que transformou todas as situações. A graça de Deus que transforma qualquer situação. Essa é uma das lições que nós também podemos ver no livro de Ruth. Na sequência da história, eu vou tentar resumir aqui, porque o nosso tempo também já se vai. Noemi, ela volta com sua nora Ruth para Belém, ela se dirige a um campo de colheita de cevada, e elas precisam de comida. Então Ruth, ela fica à beira do caminho para colher aquilo que os trabalhadores deixavam cair. Já era uma tradição daquele lugar. Os trabalhadores levavam os seus fardos de alimento, de grãos. Aquilo que caía ficava para aqueles que precisavam, para os pobres. E o lugar que Ruth escolheu para pegar os grãos era a propriedade de Boaz. E ele descobre a lealdade de Ruth, primeiramente com Deus, e fica conhecendo a fama de Ruth por sua lealdade também com Noemi. E quando ele descobre isso, ele não deixa apenas Ruth recolher os grãos, como ele oferece proteção e oferece mais alimento. Noemi, percebendo todo esse movimento, ela encoraja Ruth a se casar com Boaz. Segundo a tradição daquele tempo, o parente mais próximo era conhecido como parente resgatador, aquele que tinha a missão de resgatar uma viúva, casar-se com ela, dar proteção. E resumidamente é isso que acontece. Boaz, tão impressionado com a lealdade e compromisso de Ruth, ele casa com ela, tem um filho que se chamou Obed, e ele vem a ser o avô do rei Davi. Note a importância da graça de Deus, o fundamento e a essencial graça de Deus na atuação na vida desse povo. E alguns fatos são importantes serem observados a partir dessa transformação da graça de Deus. Veja que Ruth, ela sai da pobreza para a riqueza, conforme a história conta. Da viuvez para o casamento. Da esterilidade para a fertilidade. Ela deixa de ser uma estrangeira para se tornar uma israelita. Através de Boaz, Deus deu uma nova vida a Noemi, uma nova possibilidade para Ruth. A história do livro de Ruth, ela começa com um cenário totalmente trágico, caótico, como nós já falamos, fome, problemas com migração, tragédias de morte, mas o fim da história é cheio de esperança. O fim da história nos enche de alegria. Nós podemos ver Deus se movimentando em todos os atos dessa história. Noemi, Ruth e Boaz fizeram parte da obra salvífica de Deus na história. Pessoas simples, pessoas comuns, homens e mulheres de fé como nós. E eles fizeram história e fizeram parte dessa história porque tudo isso é possível através da graça de Deus. Aonde há graça de Deus, há transformação. Deus transformou o caos no início de tudo. Ele é especialista em transformar as nossas tragédias humanas, aquilo que nós fazemos de tão trágico, muitas vezes para nós mesmos, Ele transforma em cenários de esperança. A Bíblia nos mostra vários elementos, várias histórias que o Senhor está ali presente, enxugando as lágrimas. Ele está presente enxugando as nossas lágrimas quando nós necessitamos. Ele muda condições, como mudou a condição da vida de José, a condição de escravo, vendido por seus irmãos. Ele
passa a ser governador do Egito. Tudo isso por causa da graça de Deus. Muitas vezes a nossa causa parece perdida, mas com o nosso Deus, através da sua graça, ela não está. Quando nós julgamos que as circunstâncias sufocam o nosso coração, que as circunstâncias que nós estamos vivendo nos deixam sem esperança, Deus chama à existência aquilo que não existe, e Ele faz de nós mais que vencedores em Cristo. Tudo isso é possível através da graça de Deus. Não há nada que eu faça, ou você faça, ou deixe de fazer, para que possamos receber a salvação em Cristo Jesus e o seu cuidado e proteção. Finalizando, esses elementos que pareciam ser tão simples e tão comuns na história de Ruth, Noemi e Boaz, de repente se tornam propósitos extraordinários. Sabe por quê? Não é sobre as atitudes de Noemi, não é somente sobre as atitudes de Ruth, não é somente sobre a fama de Boaz, sobre aquilo que ele poderia fazer, mas é a respeito de quem eles serviam, que é o nosso Deus. Tudo é a respeito do nosso Senhor. Tudo é a respeito da graça que o Senhor dedica a nós. É sobre Jesus, é sobre o nosso Redentor, aquele que nos tirou de uma vida trágica e nos faz viver algo extraordinário. É isso que Deus tinha para o povo de Israel, é isso que Deus tem para o seu povo hoje. É isso que Deus quer que vivamos em nossa igreja. Ele nos chama para cumprir propósitos extraordinários. Ele nos chama para cumprir propósitos eternos. Por isso que a nossa visualização não deve estar somente naquilo que é para esse tempo, mas naquilo que é refletido na glória eterna. Aquilo que nós fazemos que impactam gerações, aquilo que a gente faz que pode sim causar efeitos futuros e impactos na eternidade. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele usa essas lições através do livro de Ruth e nos convida a observar alguns propósitos. E é assim que nós finalizamos essa reflexão a respeito desse livro. Esse livro, como eu bem apresentei no começo, como bem falei no começo, uma história de amor, uma história extraordinária a respeito do cuidado, da providência de Deus. E existem algumas situações que podemos, para essa noite, refletir ainda e destacar dentro do nosso coração. A primeira delas que nós falamos a respeito da providência divina, mediante as crises. O Espírito Santo, nessa noite, Ele quer nos conduzir para resgatar na nossa memória, resgatar na nossa lembrança, que Ele nunca nos abandonou. Ele nunca deixou o seu povo. Mesmo em tempos de extrema agonia, Ele estava ativo, presente. Ele está ativo em todo o tempo, presente totalmente em nossa vida. Mesmo quando as crises nos desencorajam e nos apresentam algo diferente disso. Talvez muitos de nós aqui, ou talvez você que nos acompanha pela transmissão, passou ou está passando por algum momento de agonia. E nesse período de pandemia foram alguns momentos de sofrimento, sofrimentos reais. Alguns irmãos da nossa igreja perderam membros das suas famílias, alguns perderam mais de uma pessoa querida, alguns contraíram o vírus, passaram ali por um tempo de preocupação. E o que Deus está nos convidando hoje à noite é para desfrutar do seu conforto, da sua providência. Da sua providência real, assim como aconteceu na vida de Ruth e de todos aqueles que estavam à sua volta. Da mesma forma que aconteceu naquele tempo, acontece na nossa vida hoje. Nas asas do nosso Deus, no seu cuidado, nós não temos nenhuma tristeza, por maior que ela seja, ela não prevalece. Nos braços do nosso Pai nós encontramos a providência, nós encontramos o conforto. Talvez seja isso que Deus quer ministrar no seu coração hoje, essa reflexão e essa lembrança, esse resgate de que Deus está contigo em todo o tempo. E eu digo mais uma vez, Deus está contigo, independente das suas crises, independente dos seus problemas, independente do que você está passando, Deus está com você. Ele não te abandona, Ele nunca te abandonará.
O Senhor Jesus disse: estarei contigo até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E se Ele disse, Ele cumprirá. A segunda reflexão de apelo é a respeito da obediência, fé e compromisso. Como nós falamos, Deus honrou a atitude da fé de Noemi, da fé de Ruth, principalmente. Elas foram recompensadas. É tempo de exercitarmos a nossa fé. É tempo de responder ao Senhor em obediência, ser mais assertivo naquilo que Deus já falou conosco. Tem situações da nossa vida que nós já sabemos que nós precisamos mudar. Existem áreas da nossa vida que nós temos a total consciência de que está errado. E nós precisamos, através da força do Espírito, providenciar mudança. E Deus vai fazer isso. Mas você precisa se posicionar diante do Senhor. Tomar uma atitude de obediência e de fé. Avançar em santidade. Áreas de pecado que precisam urgentemente ser abandonados. Deus também está te chamando para corresponder ao Senhor com passos de fé. Como anda a sua lealdade nos seus relacionamentos? Como anda a sua lealdade com seu esposo, com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, no seu ambiente de trabalho? Como que você se movimenta todos os dias na sociedade, naqueles que estão à sua volta, que enxergam Deus em você? Você tem demonstrado lealdade nos seus ambientes de relação, de relacionamento? O Senhor, o Santo Espírito também nos conduz para reacender a chama, começar ou recomeçar uma jornada com o Senhor de compromisso, de intimidade, acessar áreas diferentes de profundidade com Deus. Deus quer movimentos diferentes da sua fé, movimentos de entrega diferentes daqueles que você já entregou até aqui. Existem áreas da nossa vida que ainda não foram acessadas, da nossa vida espiritual com o Senhor. Isso tem tudo a ver com a intencionalidade, com a intenção, com a força com que a gente se relaciona com Deus. Eu gosto de lembrar sempre a experiência que eu tenho quando vou no Beto Carreiro, e a gente sobe naquela Big Tower, que é gigante, e você já começa com uma expectativa estranha, porque é tão alto aquele negócio, e você sobe, e você está ali, aquele negócio fazendo barulho, e de repente ele desce numa velocidade extrema, que você não tem nem como administrar o sentimento que tem no teu coração. O que causa aquele momento? Eu não sei expressar o acesso que tem de emoção naquele momento. Eu gosto de usar esse exemplo porque existem áreas da nossa vida diferentes que não foram acessadas diante de Deus. E você hoje está sendo encorajado para acessar. E tudo depende da sua intimidade com o Senhor. Tudo depende da sua entrega, da sua intenção, da sua lealdade ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E por fim, terceiro apelo é a respeito da graça de Deus que pode transformar qualquer situação. A última área desse apelo é para alguém que tem buscado um milagre no Senhor. Talvez existam situações na sua vida que você precisa ver a manifestação da história de Deus, do poder transformador da graça de Deus, específico em algumas áreas, situações totalmente improváveis. Eu não sei o que passa na sua vida, eu não sei como anda o seu coração, eu não sei o que você tem pedido a Deus. Situações improváveis que ganham uma nova esperança, um novo rumo, quando são absorvidas pela graça do Senhor. Tenho algo bem particular que gostaria de compartilhar com vocês nessa noite para encerrar. Eu e a Bruna já caminhamos em um ambiente de fé, pedindo ao Senhor que nos atenda com a sua graça, porque nós queremos ser pais. Talvez você não saiba disso. Eu e a Bruna estamos fazendo alguns tratamentos e verificando algumas situações, porque existem algumas impossibilidades. E esse é o ambiente que nós carecemos da graça de Deus. Esse é o ambiente que nós precisamos de um milagre do Senhor. E eu estou abrindo meu coração aqui para você que talvez não saiba disso, para dizer que eu e você temos situações que
carecem da intervenção de Deus, que carecem apenas da mão do Senhor, da graça do Senhor. E quando o Senhor atentamente ouvir o seu pedido e realizar, você vai ser testemunha dessa graça, você vai ser testemunha desse milagre, e eu creio nisso. Eu continuo junto com a Bruna caminhando nesse ambiente de fé, caminhando nessa perspectiva de que um dia o Senhor irá nos atender. E se isso não acontecer, com a sua graça, a mesma graça que nos salvou, Ele nos dará uma nova visualização e vai dar um novo significado. E nós vamos continuar avançando. E nós faremos ainda parte das manifestações da graça de Deus aonde nós estivermos. Quais são os motivos que você tem a apresentar ao Senhor hoje? Nós vamos cantar uma canção que fala a respeito dessa realidade de mais do Senhor, mais de Deus. Convido você a cantar e refletir nessa canção, e logo mais eu volto a conversar contigo e compartilhar mais algumas posturas que nós devemos ter da graça de Deus. Salvos pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, e a tua fidelidade preenche o meu viver. Minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar o verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Nós falamos a respeito de atitudes de fé, atitudes e posturas de fé que nós podemos exercitar. Nessa noite eu não vou convidar você a vir até aqui à frente, mas gostaria de encorajar você a ficar em pé onde você está e apresentar ao Senhor alguma situação que nós falamos hoje. Se a respeito da provisão, então fica em pé e faça esse exercício, entendendo que a provisão do Senhor está ativa na sua vida. Deus não te abandona e nunca te abandonará. Se há alguma coisa a respeito da sua atitude de fé, de exercício de obediência, de áreas que precisam ser restabelecidas, mudadas, você também fica de pé onde você está e apresenta o seu coração ao Senhor. Fala: Senhor, eu preciso de mudança, me ajuda, Santo Espírito de Deus, me dá força para avançar. Há também mudanças que nós precisamos ter na nossa postura de corresponder a respeito dos milagres de Deus. Se você precisa de um milagre do Senhor, essa noite é uma noite também de milagres. O Senhor está observando o seu clamor, o Senhor está observando a sua atitude de fé, e no tempo certo Ele corresponderá. Ele falará contigo claramente, e você terá a certeza de que está ouvindo a doce voz de Jesus, e Ele estará realizando aquilo que é da vontade dEle. E se porventura isso não acontecer, Ele dará um novo significado, mas Ele fará alguma coisa para você, com certeza. O nosso Deus não falha. Vamos continuar louvando, reconhecendo a respeito da sua graça maravilhosa. Salvos pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu.
Nós precisamos a cada dia buscar mais da graça, do amor de Deus, estar próximos ao Deus Todo-Poderoso. Que essa canção seja um reflexo daquilo que nós vimos hoje, que nós compartilhamos da palavra de Deus hoje, e que isso esteja presente todos os dias da sua semana. Por isso que desde o começo eu estou te encorajando a fazer as leituras. Continue lendo o livro de Ruth. Eu sei que você, através dessa leitura, certamente encontrará Deus nessa mais bela história de amor também. Pai querido, estão aqui pessoas, homens e mulheres comuns, Pai querido. Pessoas simples, Pai. Pessoas como Noemi, como Ruth, como Boaz. E da mesma forma, Senhor Deus, que esses servos fizeram parte da história de salvação, da história de redenção, nós também fazemos parte, Pai querido, dos Teus propósitos. Nós também fazemos parte dos propósitos do Senhor para esse tempo. Pai, que essas lições extraídas nessa noite, Pai, permeiem a nossa semana, os nossos dias, e que isso, Senhor Deus, faça um movimento na nossa mente, proporcionando mudanças pessoais, mudanças familiares, Pai querido. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a ser leais dentro de casa, dentro, Senhor Deus, dos ambientes que nós passamos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser leais dentro da nossa família, Pai querido. Que possamos agir, Senhor Deus, com cumplicidade, Senhor Deus, com mutualidade. Desperta em nós um coração generoso, aquele, Senhor Deus, que observa, Senhor Deus, as situações e age, Senhor Deus, também pela fé, mas atende, Senhor Deus, o desejo dos outros, atende também a vontade dos outros, Deus. Que nós possamos desenvolver um coração bondoso, assim como o coração do Senhor é. Desenvolver a misericórdia, Senhor Deus, com aqueles que estão à nossa volta, Pai querido. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, também a observar as atitudes de fé, Senhor Deus, que precisamos colocar diante do Senhor, entendendo que existem situações que somente o Senhor pode fazer. Nos ajuda a descansar nessa perspectiva de que o Senhor está ativo e o Senhor é o Deus da provisão, Pai querido. Que nos cabe, Pai, a cada dia buscar mais ao Senhor, mesmo se os nossos desejos não são atendidos, independente disso, se serão atendidos ou não, Pai, o nosso foco é na graça do Senhor que já nos salvou e que nos capacita a cada dia para continuar vivendo pela fé. Tua palavra já nos garante que nós em Ti somos mais do que vencedores, Pai querido. Louvado seja o Senhor, e hoje nessa noite também nós declaramos, Pai querido, a mais bela história de amor de Jesus Cristo. Se alguém, Pai, que precisa desse impacto, precisa, Senhor Deus, da revelação do amor do Senhor, do amor que nos salva, visita o coração dessa pessoa nessa noite e venha, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, justiça e paz, venha trazer retidão, Senhor Deus, venha trazer, Pai querido, os caminhos do Senhor a cada dia aperfeiçoados nos corações daqueles que Te aceitam nessa noite, que fazem compromissos de lealdade também com o Senhor. Pai, nos ajuda a se movimentar pela fé e viver o extraordinário do Senhor a cada dia. Essa é a oração que nós fazemos, no nome poderoso de Jesus, no Seu doce nome. Amém.